Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador por mais uma palavra cheia de instruções maravilhosas. Aconselho que você assista até o final, porque é disso que toda a humanidade hoje precisa: ser exortado, ser santificado, estar atento às oportunidades diárias que o Criador nos dá, amém? Então, fazer uma breve oração em prol do discernimento dessa palavra, porque o discernimento é que nos garante uma vida cristã, pessoas espirituais, mostrando aí no seu dia a dia o efeito do ouvir, do meditar a palavra do Senhor, amém? Então, glorioso, soberano da glória, a Ti a honra, Senhor, que o Senhor venha, Pai eterno, operar como tem operado, para que todo aquele que vier ouvir a Tua palavra, que por si só já tem o poder de nos exortar, nos santificar, nos tornar pessoas espirituais, capazes de entender a Tua voz, capazes de ouvir e obedecer o Teu chamado e permanecer no caminho de obediência. Pai eterno, permita-nos que sejamos enriquecidos com o entendimento, com o discernimento da Tua palavra que é santa, Pai. Que o Senhor opere, que essa mensagem ela frutifique, que ela dê mais e mais resultados na vida daqueles que, ouvindo, possam tornar, Senhor da glória, visível o efeito da Tua palavra em suas vidas. É assim que eu oro e agradeço em nome de Yeshua. Amém. Hoje eu vou procurar aqui com um curto período, porque não estou conseguindo, além de 33 minutos, os vídeos não estão sendo salvos. Mas tudo é para a glória do Senhor, amém? Então que vocês assistam até o final, vou expor duas mensagens maravilhosas de exortação, que nos traz uma clareza da preocupação do Todo-Poderoso por nossas vidas, né? Então eu vou ler primeiro Ezequiel 18, se vocês quiserem acompanhar, é importante. Basicamente eu vou fazer a leitura dessas duas passagens, amém? Olha só o que diz aqui Ezequiel a respeito do pecado, porque aquele que pecar morrerá. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça. Entre dois homens, ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá para o soberano, o Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento,
que derrama sangue ou faz qualquer uma destas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis. Empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete e, embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio de seu povo. Contudo, vocês perguntam por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer todos os seus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fazer o que é justo e direito, com certeza viverá. Não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desvia de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho não é justo? Não são os meus caminhos que são... Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele viverá sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu, se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveria morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Você viu tanto de instrução?
Vou tentar aqui em pouco tempo colocar aqui o discernimento dessa palavra, porque aqui só demonstra o zelo, o carinho do Todo-Poderoso. E é importante dizer, visando aí a nação de Israel, o povo ali que precisava ser orientado, que estava crescente, tinha já a necessidade de serem direcionados. Esse povo eles tiveram dificuldades porque não é o nosso tempo. Mas as dificuldades de hoje, infelizmente, não deveria ser, mas infelizmente se tornaram maiores. Por quê? Por causa do inumerado número de informações, de vozes, de pessoas que falam e na maioria das vezes não falam o que deve ser dito, não expõe o que deve ser exposto, que é a palavra do Senhor, que por si só já coloca o que é bom para nós e o que não é. O que nos conduz à vida e o que nos conduz à morte. E aqui está bem esclarecido, está bem colocado, porque fazendo essa colocação da questão do exemplo do pai, porque quem são os nossos primeiros exemplos, ou pelo menos as pessoas que a gente tem mais referências, são os nossos pais. Eles são como espelho para nós, filhos. E é importante, cada etapa da vida, dependendo do sobe e desce da vida dos pais, que às vezes tomam atitudes errôneas na vida, se os filhos são pequenos, isso torna um mal muito grande, dependendo do que fazem, porque traz para o lado emocional para a vida das crianças. E elas não sabem lidar com as emoções. Nem todo mundo tem aí uma vida regrada de uma situação financeira considerável boa para levar um filho no psicólogo, para estar aconselhando, para colocar filho, para mantê-lo ocupado, para que essa criança entenda que ele é importante, que ela é importante e que, independente, vamos dizer aí, uma separação entre pais, essa criança sendo cuidada, ela vai crescendo como Deus quer que ela cresça, sendo cuidada. E uma separação, ela não tem absolutamente nada a ver com a criação dos filhos. A criação dos filhos é contínua. A responsabilidade nossa de pais, filhos, é um presente de Deus, é bênção do Senhor, é promessa do Senhor. Então, é para que cuidemos, independente de qual seja a situação aí do casal. Bem, estou colocando isso porque lá no tempo de Israel já existia esse provérbio, como diz aqui, que é: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ou seja, os pais tomam, falando de um outro modo, os pais tomavam uma atitude, seja, supondo aí que eram levianas, eram más, os filhos observando tomar o mesmo rumo, o mesmo caminho. É um provérbio popular, um provérbio ali do povo de Israel, não era uma palavra do Senhor, né? E por que que eles falavam isso? Isso é importante, porque lá em Êxodo, dos mandamentos, aqui em Êxodo 20, não vou ler tudo, só vou ler essa parte que fala aqui a respeito da adoração. Até coloquei no vídeo anterior. Aqui, ó, no verso 5: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, sou Deus, sou o teu Deus. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, esse provérbio, vou dizer assim, não é um provérbio que nasceu do nada, assim, na cabeça do povo, não. O povo já estava sendo ali orientado, né, a respeito dos mandamentos e sabia das consequências caso não tivessem de acordo com os preceitos, com os decretos, com a lei,
com os caminhos que o Senhor estava instruindo o povo. Então, o que eu entendo aqui? O que eu entendo é que, e o que está aqui em Ezequiel, o Senhor está colocando, né, essas duas colocações a respeito do comportamento do pai, o comportamento do filho, se o filho agir diferente, se o filho for justo, né, não será castigado pelo pecado do pai, ou seja, a responsabilidade pessoal que eu tenho colocado no canal. Então, o que o Senhor está colocando aqui pra gente, né, e pro povo de Israel? A questão da responsabilidade pessoal. E o que o pecado, o continuar andando em pecado, qual é a consequência? A morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Estamos no tempo em graça. Se um filho vive num ambiente conturbado e ele, com conhecimento, ele foi direcionado por conhecimento e ele é liberto, ele entende que o caminho da verdade, da justiça é melhor e ele está andando nesse caminho, ele terá as consequências boas, ele viverá, ele terá proteção, livramento do Criador. O contrário do pai, se o pai estiver andando erroneamente, ou vice-versa, ou o filho, e gostar desse andar errôneo, uma hora a morte pode vir visitá-lo. Basicamente é isso, não é que o Criador castiga gerações e gerações e gerações, embora tá lá falando. Mas não é castigar, até porque essa palavra não tá lá. Mas entenda que são as consequências. O que acontece quando um pai, muitos pais jovens, consequentes, abandonam seus filhos? Não quer dar educação, não quer dar o suporte necessário que a criança precisa. Essa criança vai sofrer as consequências disso. Não só a criança, mas a mãe, que tem que se responsabilizar, vão sofrer as consequências. E se é ao contrário de um lar unido, onde ambos estão preocupados em cuidar dos seus filhos, a probabilidade aí é que esses filhos cresçam de um modo muito mais agradável, com mais possibilidades, tanto psicologicamente como financeiramente. Se passarem por questões difíceis, passarão juntos. Então essa criança vai crescer um ser humano melhor, que é o que o Criador quer. O Criador é a favor da família, o Criador é a favor da justiça, é a favor da verdade, da nossa consciência boa, para que possamos demonstrar isso em vida. E aqui em Ezequiel 18, é interessante, deixa eu voltar aqui, peraí. Vai colocar várias práticas. Eu acho isso muito interessante, porque no final o Senhor vai falar da questão da conversão, que é muito confundida hoje. As pessoas vão, se convertem, aceitam Jesus e ali ficam um bom tempo ouvindo. Muitas das vezes não são santificadas, não são libertas, continuam com as práticas errôneas. Por quê? Porque não houve uma conversão em conformidade a Ezequiel 18. A conversão que o Senhor fala é o quê? É uma boa conduta, uma pessoa de caráter, uma pessoa que está andando suas 24 horas, todo dia, as 12 horas do dia, em retidão, porque ele tem uma consciência de que a transformação é visível pelo Senhor. Então vai além de religião, entende, gente? Eu não quero me aprofundar muito, mas vai além da religião, porque aqui o Criador tá colocando: não contamina a mulher do seu próximo, ou seja, não deseja a mulher do seu próximo, voltando para os mandamentos. Por isso que eu falo que a palavra volta para os mandamentos. Respeitar os dias da menstruação, não oprime ninguém. Se caso pegou emprestado, devolver, para não acontecer de passar anos e anos e anos e anos e anos e anos sem pagar o que você deve, e aí você ser cobrado, né? De forma até agressiva, ou às vezes tem que pagar juros. É tudo uma questão de consciência. Resumindo, é uma questão de consciência. Essa pessoa justa,
ela entenderá a necessidade do outro, e se ela puder suprir essa necessidade, ela suprirá. E tá também a questão, ele não empresta visando lucro, nem cobra juros, a questão, né, dos agiotas aí, das pessoas que oprimem tanta gente, que às vezes precisa, errado, né, vão atrás dessas pessoas e acabam vivendo uma escravidão a vida toda, né? E não julga injustamente. E observa a palavra do Senhor para quê? Para saber qual é o caminho certo a se andar, né? Então essa mensagem de Ezequiel 18, ela traz uma clareza do que é a conversão verdadeira, gente. O que é viver uma vida cristã. O que é ser cristão de verdade, né? Observando a palavra do Senhor e vivendo de acordo. Por quê? Porque ninguém quer viver uma vida curta, né? Quer morrer cedo. E a palavra do Senhor, o amor dele é demonstrado em cada palavra. Aqui em Salmos 81, deixa eu ver até qual versículo. Até o 16, eu vou tentar ler e falar um pouquinho, ver se dá tempo, tá? Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclame o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque este é o decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres nos cestos de cargas. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Então aqui, conclusão. Lá em Ezequiel está a instrução de como viver, do que é conversão e ter a consciência daquilo que não agrada o Senhor. Aqui em Salmos 81, o Senhor fala de um modo muito suave na palavra, lendo a palavra, eu entendo como uma palavra suave. Se Israel me ouvisse. Israel é todo aquele que é circuncidado no coração, como diz Hebreus, todo aquele que creu nas palavras do Senhor, que crê no Evangelho, que foi restaurado, que foi transformado e santificado na medida da meditação, da leitura bíblica. Passou a ter repúdio para tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Passou a estar atento e sentir prazer
de ouvir a palavra do Senhor e ser exortado pelo Senhor, porque é sentido o amor dele. Aqui em Salmos 91, se Israel me ouvisse, nós somos o Israel do Senhor. Nós somos. Claro, não sabemos orar até que aprendemos, entendemos, discernimos a palavra do Criador. E a palavra do Senhor fala que não é para orarmos fazendo orações repetitivas, como os fariseus, os escribas. Por quê? Porque o Senhor, pela infinita misericórdia dele, ele todos os dias nos permite, ou melhor dizendo, como fala, a misericórdia de Deus renasce a cada manhã. Cada dia é a representatividade da misericórdia do Senhor. Amém? Então, os dias não são iguais. As necessidades nem sempre são as mesmas. Sempre quando orarmos ao Criador, teremos coisas novas para falar a Ele. Embora Ele já saiba, mas é importante esse contato aí entre pai e filho. Essa comunhão. Porque isso demonstra que confiamos na existência dele. Confiamos que ele nos ouve. Então todos os dias passamos por situações, às vezes, não muito agradáveis. Todos os dias conhecemos situações complicadas de outros, podemos interceder, pedir por outras pessoas. Então a nossa consciência de filhos, aqui em Salmos 81, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando fala aqui no verso 6, ele diz, tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Falando do povo, né? Da condição que eles estavam e o que o Criador tirou. Colocando para nossas vidas. O Senhor sabe das cargas, das dificuldades. E Ele nos traz alívio. O Senhor nos traz alívio. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Então, no momento de clamor, de aflição, é Ele que nos ouve. Mas precisamos compreender isso daqui é muito importante, é bem interessante, porque o cristão, quando ele está passando por aflição, por dificuldades complicadas, na condição de filho, de pessoa que entende que ele é pai, a nossa aflição, a nossa dificuldades não tem que ser conhecida para as pessoas. E geralmente as pessoas não têm nem uma vida, né, regrada sobre o conhecimento bíblico. Não é para expor, é para clamar a Ele, a Deus, e saber esperar, né? E pode muitas das vezes o Senhor nos colocar à prova. Aqui fala, o esconderijo dos trovões lhe respondi. Eu o pus à prova nas águas de Meribá. O Senhor pediu para o pai na fé, Abraão, o filho. Claro que o Criador não permitiria. E Abraão também sabia que o Senhor não ia permitir que isso acontecesse. Mas ele foi fiel. Ele foi até o fim. Ele foi obediente, foi colocado à prova. Existem situações de nossas vidas que podemos ser colocados à prova. Como é que nós vamos passar por essa prova aí? Né? É importante. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. E aqui, no finalzinho, o Senhor diz, no verso 16, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfarei. Além de, né, repreender aí os inimigos. Mas é preciso confiar no Senhor. É preciso depositar a confiança nele. É preciso saber esperar nele. É preciso saber interpretar a voz dele. A voz dele está na palavra dele. Entender suas advertências que são cura para a gente.
Então, quando passamos por esse processo e somos curados, somos libertos, tem uma passagem agora que me veio à mente do homem que, não me lembro o nome dele agora. Ele entra no lago por 7 vezes para ser purificado. Claro que isso tem uma representação do tempo, da plenitude do tempo que o Senhor permitirá à humanidade. Questão de purificação, de libertação. Às vezes vem uma geração, e essa geração é pesada no pecado e na desobediência. Aí vem outra geração e vai a persistência e a presença do Criador agindo em todas essas gerações para que sejamos purificados. Aí vem um filho para tornar leve, né? Claro que a nossa responsabilidade está lá escrita em Ezequiel 18 que eu li. Não é de qualquer jeito. Temos que ter um caráter, uma boa conduta cristã diante do Todo-Poderoso. Então, a gente vai se aprofundando na medida da persistência, se aprofundando nessa água, se limpando, limpando, limpando. Na 7ª vez, sem se cansar, sem desistir. Louvado seja o Senhor. Então você sai limpo, purificado. E isso vai... Eu não vou poder explorar bem. Só a mensagem, as palavras, por si só, eu creio que já são muito edificadoras, gente. Mas entenda que precisamos lutar com força para conquistar o reino, para viver esse reino espiritual e conquistá-lo quando ele estiver estabelecido aqui, sermos pessoas que viveremos eternamente, purificadas, libertas, pelo sangue do Cordeiro, pela consciência do que foi feito por nós e a partir daí no mergulhar da palavra do Senhor para sermos santificados, sejamos pessoas, né, que recebem do Criador o que ele fala aqui em Salmos 81, que é essa garantia da proteção dele, de livrar-nos de tudo aquilo que é maldoso, e ele nos alimentar, né, com o mel da rocha, para que sejamos satisfeitos, porque o Senhor supre. A palavra está repleta aí de pessoas que foram supridas em momentos de escassez, em momentos de dificuldades. O Criador usou a vida de José para abençoar Israel, para abençoar os seus irmãos. O Senhor supriu aquela mulher que teria que dar os seus filhos para pagar ali uma dívida. E o Senhor envia o seu servo e a supre de azeite. Ela tinha um pouquinho, que também tem a representação do Espírito Santo. Toda a palavra tem a representação do modo espiritual para a gente discernir, entender. Mas é importante que tenha ficado claro aqui, que fique claro, que Ezequiel 18 é uma advertência forte de como devemos nos comportar. A nossa consciência não pode nos condenar.